que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos adorar ao Senhor com o hino EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece, faz crescer. Domingo de manhã na EBD. Jovens e adultos estudam a lição e os pequeninos aprendendo estão. Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Deus salve a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Bom dia para todos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o livro de Atos, né? Hoje vai ser o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, e que é um tema bem oportuno, que vem trazendo nesse capítulo 6, haja vista que o irmão Altino ainda vai terminar o capítulo 5, mas por esse tema, por esse assunto ser tão, vamos dizer, parecido com o que nós estamos vivendo, eu trouxe assim ele para que nós pudéssemos discutir, trabalhar e assim poder compartilhar um pouco, desse assunto. Nós sabemos que nós estamos em um momento de crise, né? Como já virou até jargão, estamos em uma pandemia, em momentos difíceis, na qual nosso desejo era estarmos juntos, mas infelizmente nós não temos, possibilidade de estar, pelo menos juntos, presencialmente, fisicamente, mas com certeza, espiritualmente, nós estamos juntos. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos orar, pedindo a Deus para que Ele conduza esta aula, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Amém? Vamos orar, feche seus olhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Pai querido e amado, nós queremos, Deus, te agradecer por estarmos, ó Deus, aqui reunidos, não na presença um dos outros, pelo menos na presença física, mas a presença espiritual, essa é verdadeira. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, ó Deus, para com o teu povo. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo, nos ensinando, nos dando paciência, nos dando paz, em meio a este momento tão difícil, Pai. Dá graça a Deus, a este povo que está aí, que muitas vezes não tem noção daquilo que está acontecendo. Mas que o Senhor Deus seja, mesmo em meio a essas dores, a essas tribulações, eles possam reconhecer que o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti. Muito obrigado a Deus por estarmos aqui. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mas observando o título deste capítulo 6, que eu fiquei responsável de transmitir aos amados, eu vi que era um momento oportuno para a gente tratar desse assunto, porque é um assunto, além de importante, ele fala exatamente sobre, traz um tema sobre a nossa atualidade, aquilo que nós estamos passando hoje. E o tema ele fala que é transformando crises em oportunidade. Então, ele é no capítulo 6 de Atos. Nós iremos estudar hoje do versículo 1 ao versículo 6.
e fala exatamente sobre essa oportunidade que nós temos, nós como servos de Deus, de transformar crises em oportunidades. Bem, os apóstolos, eles passaram, né, por algumas complicações ali no início do seu ministério, mas eles souberam dar a volta por cima. Trazendo para os nossos dias, hoje também nós estamos passando, né, por uma situação que nunca tivemos, que já ouvimos, já lemos na Bíblia que iria acontecer, mas que não passava na nossa mente que isso realmente aconteceria. É até um fato em que nós cremos na palavra de Deus, mas ficamos naquele pensamento de que isso aqui eu creio que não vai me alcançar. Talvez alcance meus filhos, meus netos, né, meus bisnetos, mas eu acho que está muito cedo, não está mostrando nada, não está aparecendo nada. E aí a gente é pego em meio a uma pandemia, um vírus que tem matado, assolado, né, e trazido tristeza a tantas famílias. Mas que nós tenhamos na consciência de que tudo está no controle de Deus. Deus, Ele pode todas as coisas. E se Ele permitiu isso, é porque algo Ele tem a fazer. A palavra de Deus diz que após a tempestade vem a alegria, vem a bonança. Que nós possamos com paciência esperar, né, por essa bonança, por essa alegria. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que nós estamos realmente vivendo esse tema. Porque para nós que vivíamos sempre unidos, juntos, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando um do outro, do amor, do carinho, da presença, né? E agora nós temos que estar em nossos lares, cada um no seu lar, né? Isso talvez, ou melhor, trouxe uma certa aflição, mas que nós soubemos transformar, né, essa aflição, essa crise em uma oportunidade. Nunca passaria na minha mente, e eu creio que não passaria na mente de vocês, que a gente estaria desta forma, restrito somente aos nossos lares, mas que a gente soubesse aproveitar cada momento, seja por rede social, seja, né, pelo celular, né? Nós estamos sabendo aproveitar essas oportunidades. Nós estamos tendo tempo de ler mais a palavra de Deus, de buscar mais a Deus. Nós estamos tendo tempo de poder compartilhar mais com a nossa família juntos, porque muitas vezes a gente passava dias e dias e nunca almoçamos juntos, não assentávamos juntos. E hoje nós temos essa oportunidade de poder compartilhar. Sei que é difícil ficar, muitos estão, de uma certa forma, alguns ficam estressados por não poder sair, mas é o momento da gente realmente transformar essa crise em oportunidade e oportunidade de mostrar que Deus está no controle da nossa vida e que nós podemos, sim, vencer essa crise. Então, como falei, o tema é transformando crise em oportunidade. Bem, e não diferente das nossas aulas, hoje eu também vou pedir a participação de alguns irmãos irão participar conosco aí, então fique atento para quando eu chamar, o irmão já está postos, né, para ler, prontos para ler a sua parte e compartilhar conosco também, né, de alguns momentos. Aqueles que não participarem agora, semana que vem nós daremos continuidade, se Deus assim permitir, e você com certeza também irá participar, né, deste momento maravilhoso, desta aula maravilhosa, e fica até como exemplo para quando nós estivermos em uma aula presencial, podermos participar mais das aulas, podermos dar valor mais aos professores que têm se dedicado, porque muitas vezes para nós darmos uma aula de um capítulo desse, nós gastamos até muitas vezes um mês, não gastamos, né? Mas nós
passamos um mês estudando para poder transmitir e dar o melhor para os amados, deixar Deus nos usar. Então, agora nós vamos ler, né, o versículo de 1 a 7, e a primeira pessoa que vai participar, e ele é que vai ler esse versículo, é o nosso irmão Lucas. Não vai ser o Lucas, o marido de Cláudia, vai ser o nosso irmão Lucas, mas acompanhe ali aí que você vai ver quem é essa pessoa que vai fazer esta leitura. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus gregos, entre eles, queixaram-se dos hebreus porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Bem, o inimigo, ele vem tentando desde o princípio, como nós conhecemos a história, desde o Éden, ele vem tentando frustrar os planos de Deus. Evidentemente sem conseguir. E evidentemente que ele nunca vai conseguir frustrar os planos de Deus. Mas no livro de Atos, ou dentro da igreja primitiva, nós temos 3 tentativas que ele usou para impedir o avanço da igreja. Nós já vimos no capítulo 4 que uma das tentativas foi a perseguição. Está lá no capítulo 4, na qual a irmã Maria José já deu esta aula, já nos apresentou essa aula. A outra tentativa foi a infiltração, que nós estudamos com o irmão Altino, na qual o inimigo conseguiu infiltrar em um projeto que estava dando certo, né? E ali com Safira e Ananias ocorreu aquele problema no seio da igreja. E agora ele entra com a distração, né? E nós vamos falar exatamente sobre esse tema, a distração no meio da igreja, que está, mais uma vez, no capítulo 6, que tem 15 versículos, mas hoje nós estudaremos de 1 a 7, que foi o versículo que Lucas ali do filme, não foi o Lucas de Cláudio, mas foi o Lucas do filme, que leu para nós esses 7 versículos. Bem, com o colossal crescimento da igreja, é evidente que sempre vem alguns problemas, né, com esse crescimento. São pessoas com vários pensamentos, de várias tradições, e quando essas pessoas se juntam, claro que cada um tem um pensamento diferente do outro. E foi esse pensamento, ou nesse ajuntamento tão grande e provavelmente inesperado, né, da igreja, que alguns problemas surgiram. E um desses problemas foi a murmuração dentro da igreja. No versículo 1, Lucas ele relata o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E o crescimento numérico da igreja sempre trará na bagagem problemas impotenciais
que precisam ser resolvidos com urgência e sabedoria. Neste caso aqui, as viúvas dos helenistas, aqueles judeus convertidos que vieram da dispensação e não falavam hebraico, começaram a ser esquecidas na distribuição diária. E essa injusta distribuição dos recursos gerou, assim, murmuração dentro da igreja. E um tumulto no meio da comunidade cristã estava colocando em risco a comunhão da igreja. A comunhão que fora atacada pela hipocrisia de Ananias e Safira estava novamente sendo ameaçada pela injustiça. E eu passo agora a oportunidade à irmã Maria José para poder falar um pouco mais sobre esse assunto para nós. Maria, fale aí, leia para a gente aí. William Barclay, ele destaca o fato de que haviam duas classes de judeus na igreja cristã. O primeiro grupo era composto pelos judeus que moravam em Jerusalém e Palestina e falavam aramaico, o idioma ancestral. Esse grupo ele se orgulhava de não ter absorvido nenhuma língua estrangeira em sua cultura. O segundo grupo era formado pelos judeus que haviam morado fora da Palestina por muitas gerações. E eles, depois do Pentecostes, permaneceram em Jerusalém. Esses judeus do segundo grupo, eles haviam esquecido o hebraico e falavam o grego. Os orgulhosos judeus da fala aramaica tratavam os judeus estrangeiros com desprezo. E essa fissura, essa rachadura no relacionamento se manifestou na distribuição diária dos recursos. A queixa deles quanto à ajuda aos pobres era só um pretexto, um sintoma de um problema que era mais profundo. Era a divisão dos cristãos da língua hebraica e os da língua grega. É bom lembrar que Jesus viveu no século I, onde se falavam aramaico, hebraico, latim e grego. O hebraico era a língua dos antigos hebreus e era usada somente no ambiente religioso, pelos sacerdotes, fariseus e saduceus. O aramaico, a língua familiar, era o antigo idioma e era usado no dia a dia em muitas das cidades da Judéia, como Caná, Nazaré, Cafarnaum, Tiberíades, Corazim e outras. O grego era falado por conta do domínio dos gregos de Alexandre Magno, a conquista do Oriente Médio, e influenciou também na cultura. E o latim era a língua oficial dos romanos, que era o atual povo que conquistou o povo hebreu. O que estava realmente acontecendo na igreja era uma disputa entre dois grupos. Um grupo formado pelos judeus, os judeus que nasceram na Judéia e que continuaram lá, que, como eles diziam, não se contaminaram com os estrangeiros, contra os judeus que saíram na dispersação, que foram levados após Roma ter invadido a Jerusalém, e que, por passar tanto tempo na Grécia com os gregos, eles passaram a ter costumes e viver daquela forma que os gregos viviam, ao ponto de esquecerem até a sua língua natal, que era o aramaico. Então, por isso, estava havendo ali uma acirrada pressão. Não se tratava de que o fato era que as viúvas e os pobres não estavam sendo assistidos. De fato, tinha este problema na igreja. Mas o problema era muito maior. Era uma divisão que estava ocorrendo na igreja. Então o inimigo, ele ali começa a maquinar algo e que nós podemos ver até nos dias de hoje. Quantas igrejas existem, grupos, e que estão divididas? Um grupo quer tal coisa, o outro grupo quer outra. E aí começa uma disputa e que quem só tem a perder nisto somos nós, os servos de Deus. E o nome do Senhor é envergonhado. A gente tem que refletir exatamente sobre isso. Para que não haja disputas no nosso meio. Para que a gente viva com um só pensamento e uma só mente. Somos, evidentemente, vários,
né? A irmã Sandra tem um pensamento, a irmã Maria tem outro, a irmã Leusa tem outro, Tânia já tem outro, Sergipana, braba, né? O pastor já tem outro. Cada um nasceu em um lar e com uma característica diferente do outro, mas que hoje nós temos que ter a mente de Cristo, porque isso é que nos une, é que nos dá unidade. A mente de Cristo. E não a separação. Não deixar que o inimigo entre em nosso arraial, entre em nossa igreja, para causar separações com coisas tão simples que podem ser resolvidas com muita facilidade. É muito provável que esse esquecimento das viúvas helenistas não fossem propositais. A queixa acabava recaindo sobre os apóstolos, que estavam encarregados dessa distribuição. Está lá no capítulo 4, no versículo 35 a 37. Uma medida imediata precisava ser tomada para corrigir o problema. Os apóstolos não foram negligentes nem remissos. Agiram com rapidez e sabedoria para estancar aquela hemorragia que colocava em risco a paz interna da igreja e o seu testemunho externo. E é aí que nós chegamos mais uma vez ao ponto. Aquilo que estamos fazendo, ou essa rachadura no meio da igreja, ela causa não só mal à própria igreja, ou às pessoas que estão nesse racha, mas também ela traz um mau testemunho para o público externo. Porque ninguém vai querer entrar em um lugar que seria um lugar de paz, de busca de intimidade com Deus, de busca de alegria, de se completar, para ir num lugar onde há racha, onde há discussões, onde há problemas. Problemas sempre teremos, mas nós precisamos sempre fazer como os apóstolos fizeram. Com rapidez, não ser remissos nem omissos à situação que está acontecendo. O que pode acontecer dentro da igreja. E eu vejo muito esse trabalho sendo feito na igreja. Quando procuramos alguém, quando falamos alguma coisa, é exatamente para tentar resolver os problemas da igreja, os rachas, para que ele não ocorra e daí venha um problema maior. A igreja sendo cada vez mais encolhida, travada, não crescendo. E nós precisamos crescer. Precisamos crescer aqui e aqui dentro. Amar mais o nosso irmão, amar de verdade. Porque agora é que nós estamos vendo a falta que faz um ao outro. Agora que nós observamos que está do lado do irmão, mesmo que a gente não dê valor ou não dava valor, agora nós vamos dar muito mais valor. Porque nós, com essa separação, eu tenho certeza que muitos aprenderam que viver em um corpo é real. E nós vivemos em um corpo. E esse corpo é constituído por mim e por você. Por cada um de vocês. Cada um é um membro deste corpo, na qual a cabeça é Cristo. Nós temos que deixar Cristo reinar. E os apóstolos fizeram isso. Deixou Cristo reinar, não abandonou o seu ministério, não abandonou a oração, e nem a palavra, e foram rápido para resolver os problemas e para transformar as crises em oportunidade. Do versículo 2 ao versículo 4, nós vamos ver ali, ou falar sobre a decisão dos apóstolos. Os apóstolos não ficaram na defensiva. Acolheram as críticas dos helenistas e tiveram coragem
de fazer uma correção na rota. Aquilo que funcionou bem ontem pode não ser mais funcional hoje, nem relevante hoje. Não podemos sacralizar as estruturas. Elas são facilitadoras e não empecilho para o avanço da obra. Não é porque um método que hoje nós utilizamos que nós iremos tornar aquele método sagrado, santo. Não vamos poder mudar. O que aqui nós queremos dizer é que se os apóstolos continuassem, sem querer, vamos dizer, abrir um novo ministério, ou pedir ajuda a outras pessoas, e continuasse tendo o encargo tanto da mesa quanto da palavra e da oração, ia chegar a um fardo pesado que eles não iriam suportar. Porque a igreja estava, ou então a igreja iria parar. A igreja estava crescendo cada vez mais, e ali tinha 12 homens que iriam fazer um serviço, e que iria ser um serviço pesado para ele. Em um devido momento, em um exato momento da vida, ou do tempo ali, ia ser pesado para eles. Porque imagine aí, 12 homens cuidar de 3.000, logo depois 5.000, e logo após não se contava mais porque eram muitas pessoas. Então eles tiveram que ter sim, que mudar as estratégias, que mudar os métodos. E aí me faz lembrar do nosso evangelismo. Antes o nosso evangelismo era como a gente ia, a princípio eu nunca via como evangelismo aquilo. Porque a gente fazia mais visita do que entregava panfleto ou convidava, né? A gente falava que era evangelismo, mas era uma visita que a gente fazia. E nós fomos abertos a um novo método. Nós não tornamos aquilo como uma coisa sagrada. Não, tem que ser evangelismo, tem que ser daquela forma. Não. Nós mudamos o método e hoje nós temos outras estratégias, porque se o inimigo tem estratégias e táticas, nós também temos que ter estratégias com sabedoria, técnica, táticas diferentes para ganhar almas. Hoje já mudamos. Hoje já pegamos nossa caixa de som e vamos em cada rua e pregamos o evangelho. Damos o panfleto ali, o panfleto não, a mensagem do Senhor às pessoas. Amanhã, se nós encontrarmos um outro método, nós temos que estar abertos. Evidentemente, olhando e sendo orientado por Deus. Vai ter outros métodos? Nós iremos fazer outros métodos. Nós não vamos estar engessados, travados para o amadurecimento espiritual. Hoje já pensamos no que? Na multiplicação de discípulos. Precisamos ir avante sobre isso. Não podemos só deixar isso no papel. Você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Então, monte seu grupo. Comece fazendo suas reuniões. Não fique esperando que as pessoas façam, não. Peça a Deus que tudo dá. Não tem sabedoria? Peça a Deus. Deus pode todas as coisas, irmãos. E Deus tem feito maravilha em nosso meio. E quanto mais nos dedicarmos a Ele, mais você vai ver as maravilhas do Senhor. Então, faça acontecer na sua vida, na vida dos seus vizinhos, dos seus amigos. Proclame o Evangelho. Mude as táticas. Seja inovador dentro da palavra. Ajude o seu pastor. Ajude a sua liderança. Cole com ele. Seja proativo. Precisamos de pessoas proativas que tragam ideias e sejam inovadoras. Seja proativo. Faça a diferença. Transforme as crises em oportunidades. Você pode. Amém? Moody, eu acho que é Moody, né? Vocês sabem que eu não sei inglês.
Pastor é Moody. E aí, Maria? Eu já vi o pastor falando desse nome aí. Mas Moody, ele tem o costume de dizer o seguinte: é melhor colocar 10 homens para fazer o trabalho do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. E ali foi o pensamento dos apóstolos. Ele tinha que dividir a tarefa. Não tem condição, eu não tenho condição, e creio que ninguém tem condição de fazer o trabalho de 10 homens. Você pode até fazer, mas vai chegar um momento que você não vai mais aguentar essa carga. E é muito mais fácil você dividir o trabalho de 10 homens por 10 homens. Com certeza você vai render mais, você vai produzir mais e vai fazer mais rápido, sem estresse, sem pesar, né? Então Moody, ele falou com muita sabedoria isso. A decisão dos apóstolos. Em vez dos apóstolos se desgastarem ainda mais no trabalho do serviço às mesas, ampliaram o quadro de obreiros. Eles encontraram a solução. Ele sabia que o serviço dele era X e que eles estavam fazendo X e Y e eles agora precisavam se dedicar a X. Por isso, ele aumentou assim, criou-se vagas de obreiros para fazer o serviço Y. Aquilo que eles, no momento, não estava dando conta de fazer, porque eles tinham uma prioridade. Não é para ninguém rir, viu? Quem está rindo aí? Vou falar em inglês. Viu? Warren Wiersbe diz que a Igreja Apostólica não teve medo de fazer ajustes em sua estrutura, a fim de dar espaço para a expansão do ministério. É triste quando as igrejas destroem ministérios por se recusarem a modificar as estruturas. E verdadeiramente é triste. Porque os ministérios dentro de uma igreja, elas trabalham como em conjunto. Um pastor que trabalha somente centralizando tudo na igreja, ele vai dar conta até um certo momento. Nós zelamos, exatamente, mesmo sendo uma igreja pequena, mas zelamos por essa integridade física, mental, emocional do pastor. Trazemos para nós, para a liderança, algumas atividades que, se ele acumulasse, ele iria ficar pendente em algum lugar. E o ministério dele é o quê? Oração, que é o ministério de todo crente, e a palavra. Então nós achamos por bem colocar uma liderança, tirar a carga de algumas coisas para que o ministério dele pudesse correr com mais tranquilidade. Foi assim, essa foi a decisão acertada dos apóstolos. 3 verdades nos chamam a atenção nesse texto. Em primeiro lugar, o perigo da distração, que está exatamente no versículo 2, que diz o seguinte: Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Eu vou dar oportunidade ao irmão Nery. Irmão Nery, passe aí pra gente o assunto. Em primeiro lugar, que é o perigo da distração. Fala aí para nós. Irmãos, primeiro, entenda-se a expressão servir às mesas como uma metonímia, ou uma figura de linguagem. Garantir que as necessidades das viúvas sejam atendidas ou ocupar-se de questões financeiras e administrativas.
Concordo com John Stott em que não há aqui nenhuma sugestão de que os apóstolos vissem a obra social inferior à obra pastoral, ou a considerassem pouco digna para eles. Era apenas uma questão de chamado. Aos apóstolos foram confiados os oráculos de Deus. Eles foram encarregados de ensinar a palavra e fazer discípulos de todas as nações. Cabia a eles a diaconia da palavra e não a diaconia das mesas. Aos apóstolos foi dado por Deus a incumbência de pregar a palavra e fazer discípulo de todas as nações. Mas as pessoas que se convertiam, muitas delas viúvas, pessoas órfãos, pobres, pessoas que padeciam de necessidades de um modo geral. Então os apóstolos fizeram uma reunião e concordaram em eleger 7 homens para cuidar dessas questões sociais. E como John Stott fala nesse comentário, não é que eles achavam as obras sociais menos importantes, eles ficariam sobrecarregados de tantas tarefas. Se a eles foi dada a incumbência de pregar a palavra e fazer discípulos, então cabia a eles escolher homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cuidar da parte social, a parte diaconal. Ou seja, os diáconos, eles são cooperadores da obra do Senhor. Os missionários, os pastores, estão incumbidos de pregar a palavra, enquanto os diáconos estão encarregados de colaborar com essa obra, fazendo a parte social, assistindo as pessoas necessitadas, levando assistência para aqueles que precisam. E a palavra de Deus vai dizer, no versículo 7 do capítulo 6 de Atos, que por conta dessas coisas, o número de discípulos crescia cada vez mais. Que possamos continuar pregando a palavra de Deus e também cuidando da parte social, para que, assim como na igreja primitiva, nos dias de hoje nós possamos fazer com que o número de discípulos cresça cada vez mais. E que Deus abençoe a cada um de nós. Viu aí? Pegou. Entendeu o que foi dito? Pois é, embora fosse um trabalho justo e necessário, a assistência às viúvas pobres não era prioridade dos apóstolos. Eles não podiam abandonar as trincheiras da oração e do ministério da palavra para focar em uma outra área. A distração seria uma armadilha mortal. A grossos modos, a gente poderia dizer, pode um homem servir a 2 senhores? Ou pode um homem fazer 2 tarefas tão diferentes em um período tão complicado? Porque ou eles teriam que se dedicar à oração e ao ministério da palavra, ou eles teriam que se dedicar à mesa. E olha que ali se dedicar à mesa era um trabalho muito difícil, porque ali mexe com administração, com finanças. Lembra que as pessoas iam e depositavam o que nos pés dos apóstolos? Dinheiro, alimento. Eles vinham, traziam aquilo que eles vendiam suas propriedades e tudo mais, e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Aquilo ali tinha que ser administrado. Então, além de muita gente, tinha recursos para que fossem administrados, e isso levaria muito tempo. Talvez um dia você faça parte da administração desta pequena igreja, que se brincar tem menos de 50 membros. Mas é uma dor de cabeça administrar. Mexer com dinheiro. É complicado. Imagine aí mexer com 5 mil ou mais de 5 mil pessoas, porque a cada ano, a cada tempo, Deus ia agregando aqueles que iam sendo salvos. E aqueles homens tinham que ministrar a palavra, ganhar almas e administrar a mesa. Administrar as finanças e a administração da igreja. Segundo lugar,
a diaconia da mesa, versículo 3, que diz o seguinte: Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Irmão Altino, a oportunidade está com o senhor. Pode deixar o seu recado aí. Amém? Os apóstolos entenderão a legitimidade da diaconia das mesas. Eles reafirmaram a necessidade de continuar o serviço de assistência aos pobres. A evangelização não anula a ação social, nem esta dispensa aquela. A solução, porém, não era os apóstolos deixarem a oração e a palavra para se dedicarem àquela causa urgente, mas escolherem homens com credenciais para exercer o ministério. Sou da opinião de que começa aqui, o ministério diaconal da igreja. Amém, meu irmão, é verdade. Os diáconos foram escolhidos não pelos apóstolos, mas pela igreja. Dentre os membros da igreja, com credenciais pré-estabelecidas, 7 homens foram eleitos para exercer a diaconia das mesas. E em terceiro lugar, a diaconia da palavra, versículo 4, que diz o seguinte: E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E agora tem uma irmã que vai participar aí. Não vou falar quem é não. Vocês vão ver. Vai, irmã, fala aí. Irmãos, vou aqui ler um texto e explicar para o irmão o que eu entendi. Deus chama todos os seus servos para o ministério diferente. E aqueles chamados para a oração e o ministério da palavra não devem se desviar de suas prioridades. Então, o que eu entendi aqui, quando Deus chama, Deus dá o dom, a pessoa deve receber o dom de bom grado e botar em prática, porque é assim que honramos e glorificamos o nome do Senhor. Se Deus deu a palavra da oração, e a pessoa pode orar, se um irmão chama para orar, não recuse fazer a oração. Se deu o dom da palavra, é a mesma coisa. Vai pregar a palavra do Senhor, porque é através da palavra do Senhor que salvamos vida, é através da palavra do Senhor que honramos e glorificamos o nome do Senhor. Nós não devemos enterrar o dom que Deus nos deu. Vou ler aqui um versículo. Eclesiastes 9. Todo quanto te vier à mão, fazê-lo conforme a tua força, porque na sepultura para onde tu vais, não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, que a gente não devemos, porque a gente devemos adorar e glorificar o nome de Deus enquanto nós estamos aqui na terra, porque depois que morrermos, nós vamos glorificar o quê? Então, que fica essa explicação para os irmãos e que eu estou aqui, não porque sei, mas para aprender. Amém? Pois é, Adolf Paul diz que os apóstolos realmente honraram a Deus e confirmaram que o ser humano não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Além disso, a mensagem que lhe foi confiada compõe-se literalmente das palavras desta vida. Capítulo 5, versículo 20, das quais procede a vida eterna das pessoas. Desta forma, Lucas destaca 2 ministérios na igreja: a diaconia da mesa, versículo 2 e 3, e a diaconia da palavra, versículo 4. A ação social e a pregação do evangelho, juntos compondo o ministério da igreja primitiva e da igreja atual. Porque nós vivemos no mesmo ministério, a diaconia da mesa e a diaconia da palavra. Bem,
Como é bom falar das coisas de Deus, né? Você vê que a gente começa a falar, o tempo passa e muitas vezes não dá nem para a gente terminar aquilo que nós planejamos. Mas eu creio que teremos tempo para terminar o restante. Não deu para chegar até o versículo 7, mas graças a Deus que até aqui o Senhor nos sustentou e eu creio que continuará nos sustentando. Deus abençoe a todos, né? Que tenha um bom domingo na presença do Senhor